Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Fala Sério Pastor. Que bom ter vocês aqui para mais um vídeo, para mais uma discussão teológica. Em nosso canal nós sempre tratamos de assuntos bíblicos, assuntos teológicos, assuntos que têm que ver com a religião. Então, se você tem alguma dúvida na Bíblia, alguma dúvida que diz respeito à teologia, encaminhe para mim. Você pode fazê-lo através do meu Instagram, que está aparecendo aí embaixo. Mande o seu questionamento, grave assim um vídeo com o celular deitado, tá certo? O celular assim na horizontal, e eu vou responder você aqui no meu canal. Hoje nós vamos falar sobre a queda de Adão e Eva. É uma pergunta bem legal que vem lá do interior do estado de Sergipe, a cidade de Lagarto. Fica com a gente até o final desse vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar. E aí, pastor Eleazar, tudo bom? Aqui quem fala é Guilherme, de Lagarto, Sergipe. E recentemente eu estava estudando a origem do pecado, né, como o pecado vem entrar no mundo. E eu queria saber, basicamente, o motivo de Eva ter pecado, porque várias vezes eu vi que algumas pessoas falam que Eva não temia a Deus, mas tinha medo dele, e já outras diziam que o medo só surgiu após o pecado, como lá em Gênesis 3:10 diz que o homem teve medo e se escondeu. E dizem também que Eva queria ser como Deus, por isso que ela comeu do fruto. Mas, afinal, qual foi o real motivo da queda de Adão e Eva? Fala sério, pastor. E aí, Guilherme, muito legal a sua pergunta. Vamos olhar para o livro de Gênesis para saber quais foram as reais motivações de Adão e Eva. Por que eles caíram? Foi desconfiança no poder de Deus? Foi por medo? O que levou Adão e Eva a pecarem? Bom, no livro de Gênesis, no capítulo 3, que trata necessariamente da queda do homem, diz o seguinte, a partir do verso 1, mas a serpente, que era mais sagaz do que todos os animais selváticos que Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim. Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem nele tocareis, para que não morrais. Bom, Eva estava sozinha, ela não estava na companhia do seu esposo, saiu para passear pelo jardim e o texto dá conta que ela chega ao local onde estava a árvore do conhecimento do bem e do mal, da qual Deus dissera que nem ela e nem Adão deveriam comer do fruto. Você pode analisar isso, que está aqui no capítulo 2 e o verso 16, que diz assim, o Senhor Deus lhe deu esta ordem, presta bem atenção na ordem de Deus, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Deus foi específico em sua abordagem, ele disse, não coma daquela árvore, apenas dela, porque no dia que você comer, certamente você vai morrer. Eva estava passeando pelo jardim e de repente ela escuta uma voz ali tentando manter uma conversação, né, um diálogo com ela. E até então Eva não tinha visto uma serpente falar, talvez além de Adão, o único ser vivo que falasse, quem sabe, o papagaio, mas os outros animais, naturalmente, eles não falam. E isso fez com que Eva ficasse muito surpresa. A serpente, entretanto, faz uma pergunta, e a gente sabe que aquela serpente, na realidade, estava servindo para o próprio inimigo, né? O inimigo que estava falando através daquela serpente era o próprio Satanás. E então ele fala para Eva, é verdade que Deus disse que você não pode comer de nenhum fruto, de nenhuma árvore do jardim? Satanás, ele instiga Eva a advogar em favor de Deus. Satanás instiga Eva a manter um diálogo com ele e ela com uma boa intenção, e qual era essa boa intenção? Defender Deus de uma acusação falsa. Estava ali o inimigo fazendo uma acusação falsa e Eva foi defender Deus. E aí então a serpente diz, olha, é verdade que Deus falou que você não pode comer de nenhuma árvore, de nenhum fruto? A resposta de Eva foi uma resposta
nessa tentativa de advogar em favor de Deus, foi uma resposta que, de certa forma, deu vazão ao inimigo para, quem sabe, conseguir levar Eva ao engano. Por quê? Veja, no verso 2 e 3 ela diz assim: respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Ora, Eva disse que Deus havia falado que não deveria nem comer e nem tocar. Só que se você atentar para o verso 16 do capítulo 2 e o verso 16 e também o verso 17, Deus disse que ela não deveria comer. Só que na tentativa de advogar, não é, em favor de Deus, ela como que já estava querendo, vamos dizer assim, colocar uma própria proteção para si, não é? Olha, eu não posso comer nem tocar nisso aí, viu? Deus disse que não era nem para comer, nem para tocar. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Você não vai morrer. E ali o diálogo que é mantido entre a serpente e a mulher, de maneira muito interessante, esse assunto ele é explorado num livro chamado História da Redenção. Eu aconselho você a ler, se você puder ler, esse livro é fantástico. Os primeiros capítulos dele falam sobre este momento. E no livro História da Redenção diz que o inimigo ele começa meio que elogiando Eva, não é? Da sua inteligência, sua capacidade, e agora ele está com um fruto ali comendo, não é? Tocando. A serpente ela tinha asas, não é? Tanto que a maldição de Deus é que aquele animal agora iria rastejar. Se a maldição é que ela iria rastejar, porque ela não rastejava antes. E agora aquela serpente está ali enrolada naquela árvore, conversando com Eva, e aí aparentemente está provando o que está dizendo. Olha, eu comi deste fruto aqui. Você já viu serpente falar? Eu estou falando. Você já viu alguma vez uma serpente conversando? Uma serpente inteligente? Eu que sou um simples animal, estou conversando aqui com você, mostrando aqui minha capacidade, minha inteligência, só porque eu comi desse fruto aqui, viu? Agora você, que já é bonita, inteligente, você não vai morrer não. Sabe o que você vai ser? Você vai ser igual a Deus. E o verso 5 diz, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes desse fruto, né, se abrirão os vossos olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Uau! Você vai ser igual a Deus. E é por isso que ele não quer que você coma. Você já é inteligente. Você comendo desse fruto, você vai ser igual a Deus. Eu que sou uma serpente, comi do fruto. E Satanás aparentemente prova o que ele está falando, né? Mostra lá para Eva um fruto mordido ali. Tá vendo? Eu comi do fruto. Comi do fruto e agora estou falando. Estou inteligente. Você que já é inteligente, nossa, vai ser igual a Deus. E lá no livro História da Redenção mostra-se em detalhes esse momento. E ali Eva desconfia de Deus. Eva desconfia de Deus. Na realidade, eu acredito que foi uma sequência de erros. Eu não coloco um erro apenas, mas uma sequência de erros. O primeiro erro foi conversar com uma serpente em um lugar que ela sabia que não deveria estar. Eles deveriam estar sempre juntos. Adão e Eva não era para estar, né, separados. E de repente Eva vai para um lugar que Deus havia dito que ela não deveria estar. Deus disse para ela, não coma desse fruto. E sabe, e aqui vem uma reflexão muito interessante. Algumas pessoas elas gostam de flertar com o pecado. Eu não vou comer, mas eu vou ficar aqui perto da árvore. Eu vou ficar só aqui na beirada. De vez em quando algumas pessoas mandam perguntas para mim e perguntam assim, pastor, fazer isso é pecado, pastor, comer isso é pecado, pastor, vestir assim é pecado. Parece que as pessoas estão procurando algo mais ou menos assim. Imagine que aqui é a linha do pecado, certo? Aí a pergunta, o pensamento, aqui está a linha do pecado. O pensamento é, pastor, até onde eu posso ir e não pecar? Eu não quero ultrapassar a linha, não quero passar para o lado de lá não. Mas eu posso ir até onde e ainda não ser pecado. Quando o pensamento deveria assim, ser bem assim, quão longe eu devo estar dessa linha? Eu quero o mais longe possível dela.
Mas as pessoas estão assim, até que ponto eu posso ir e não ser pecado? Posso fazer isso? É pecado fazer isso? Quando, na verdade, deveria ser o pensamento assim, quão longe eu posso ficar de qualquer coisa que me leve ao pecado? Eva estava ali perto da árvore. Não deveria estar lá. Ela estava no alcance do inimigo. Em outros locais do jardim, ele não tinha acesso a ela. Mas no momento em que ela se colocou no terreno dele, ele teve acesso a ela. Ela pôde ouvir a voz dele. O inimigo não podia ficar lá gritando, saindo, vem aqui nessa árvore, não. Mas no momento em que ela foi lá, aí ele diz, bom, agora está no meu espaço. Não flerte com o pecado. Não flerte. Eva estava lá, talvez esse tenha sido o primeiro erro. O segundo erro foi querer advogar em favor de Deus e bater papo com o diabo. Existem algumas circunstâncias na vida em que o evangelho precisa ser defendido, obviamente, e este canal sempre tem trazido temas relevantes e sempre tem tentado mostrar a verdade e mostrar o erro. A questão é quando você entra em debates infrutíferos apenas para provar quem sabe mais, apenas para provar quem é melhor. Eu me recordo que já conversei bastante com várias pessoas sobre diversos temas. E vez por outra vem algum indivíduo conversar comigo e diz assim, manda mensagem para mim, pastor, tenho uma dúvida, tá bom? Porque eu não acredito nesse negócio aí de, sei lá, por exemplo, o assunto da trindade. Eu não acredito nessa coisa aí de trindade que você fala e tal. E me responda aí, o que você acha desse texto aqui? Bom, o cara não tem dúvidas, o indivíduo não tem dúvidas, ele já tem certeza, ele já disse, eu não creio nisso. O que ele quer? Provar quem sabe mais. Aí eu vou entrar numa conversa dessa para ficar tentando provar quem sabe mais? Não faço isso de jeito nenhum. Agora, quando estas pessoas começam a arrastar outras para o erro, é necessário que se faça uma resposta, que se produza um conteúdo para ajudar a pessoas, quem sabe ali incautas, para que elas não caiam no engano. Então o meu canal tem esse objetivo. Mas eu não vou ficar discutindo, eu não vou ficar debatendo com pessoas. Isso não é relevante, isso não acrescenta e foi o problema de Eva. Debater com o diabo. Um indivíduo extremamente mais inteligente do que ela. E ela então foi discutir. Só que talvez na mentalidade dela, ela estava discutindo com uma serpente. Não, com a serpente eu dou conta. Satanás nem sempre se apresenta como ele realmente é. Ele não apareceu lá como um anjo e dizendo assim, olha, Eva, tudo bem, meu nome é Satanás, vim aqui para fazer uma tentação para você e tá aqui este fruto, por favor, coma ele. Não. Satanás, ele não diz quem ele é, ele vem camuflado. E a gente vê isso de diversas formas. Eu fiz um vídeo aqui no meu canal, por exemplo, falando sobre os animes e como eles são perigosos, como os animes são terríveis. E aí as pessoas vêm argumentar, veja bem, você não entende a cultura japonesa, porque isso daqui, esse anime aqui, Naruto, está falando da cultura japonesa e que este que é chamado demônio de 9 caudas, essa raposa aqui, e a Kyuubi, aquela coisa toda que fica aprisionada no corpo daquele menino e tudo mais. Não, isso daqui é da cultura japonesa. Você acha que Satanás vai chegar e dizer, meu nome é o diabo, eu vim aqui para enganar vocês? Desenhos como Dragon Ball Z, onde ele tem um tal do Mr. Satan. Olha o nome, Mr. Satan. Não, mas isso é a cultura e tudo mais. Satanás não quer saber. Ele, lá no desenho ele é até um perdedor. Ele não quer saber se ele é o perdedor ou se ele é o personagem principal. Ele quer ter acesso a você. Se você está assistindo e dando risada, já está bom para ele. Se bem que hoje em dia nem mascara mais, né? Séries como Lúcifer, por exemplo, olha o nome. Não precisa nem falar mais nada. Já está meio escancarado. Antigamente a gente ficava procurando aquelas mensagens subliminares, mas não. Hoje em dia o diabo já fala abertamente com as pessoas, não é? E aqui ele então começou a conversar com Eva. O segundo erro de Eva foi então querer defender Deus e bater papo com o diabo. E aí, por fim, isso levou a uma desconfiança de Deus. Eva agora desconfia. Mas será que eu vou comer e vou ficar inteligente mesmo? No livro História da Redenção, fala que a serpente então pega o fruto e coloca na mão de Eva. Eva tomou do fruto. Só que ela tinha dito algo antes. Deus disse que não deveria comer e nem tocar. Sabe quando você acredita na própria mentira? Quando você começa a acreditar nos seus próprios erros? Eva começou a acreditar naquilo que ela mesma havia falado.
Deus não disse não deve tocar. Deus disse que não deveria comer. Capítulo 2, versos 16 e 17. Só que Eva, quando respondeu, disse, Deus disse que eu não devo comer e nem tocar. Lá vai a advogada. Aí a serpente bota na mão dela. Tá aí, você tocou. Morreu? Não morri não. Eva come e não morre. Sério. Uma sensação diferente, estranha, porque o pecado é assim. Mas não morri. E Deus disse que eu ia morrer na mesma hora, no mesmo dia, não morri. Vou levar para Adão. E leva para Adão. Adão, quando vê, Adão tinha entendido completamente o que estava acontecendo. Adão não foi enganado, Eva foi. Mas Adão, ele não queria ficar sem a esposa, né? Disse, ela vai sofrer, eu vou junto. E Adão, então, toma do fruto e come também. E aí a glória de Deus se vai. E agora eles se veem nus. Pegam folhas para se cobrirem. Até que Deus aparece, eles se escondem. Não, eu estava com medo, me escondi. E aí Deus diz, quem foi que fez vocês saberem que estavam nus? Que interessante. Sabe o que é uma curiosidade bem legal? É que a palavra nu é arumim, em hebraico. E o texto diz que a serpente era mais sagaz, e a palavra sagaz era arum. Quer dizer, no verso 25 do capítulo 2, ora, um e outro, o homem e a mulher, estavam nus, arumim, que é o plural de arum. Esse im no hebraico é o plural, tá? Ambos estavam nus, arumim, e não se envergonhavam. Mas a serpente, mais sagaz, arum, que todos os animais da terra, então a serpente era arum, ela era sagaz. E aí Deus pergunta, quem fez vocês saberem que estavam nus? E é interessante no verso 7, quando diz assim, abriram-se os olhos de ambos e perceberam que estavam arumim, estavam nus. Há um trocadilho bem interessante que o próprio autor faz aqui com esta palavra, para mostrar que antes eles estavam no estado de pureza e não se envergonhavam, porque a glória de Deus estava sobre eles. Mas agora, a serpente que era arum fez com que eles ficassem arumim, eles ficassem como ela. E agora eles estavam sem a glória de Deus e perceberam que estavam nus. Antes eles não se envergonhavam, agora eles se envergonham. Essa foi a triste história de Adão e Eva e como tudo começou em relação ao pecado em nosso planeta. E serve de lição para nós, várias lições, não é? Não brincar com o pecado, não querer advogar em favor de Deus, não acrescentar palavras às palavras de Deus. Se Deus disse que é aquilo, não tente acrescentar, não tente melhorar aquilo que Deus já estabeleceu. Eva deu uma melhorada e acabou se prejudicando. E não desconfie de Deus. Não desconfie. Se Deus disse que é assim, por mais que você não entenda, faça. Por exemplo, Deus disse que o 4º mandamento é o sábado do Senhor e ele separou esse dia desde a criação do mundo, lá em Gênesis 2, para que nós pudéssemos observar. Deus disse que este dia é santo e ele descansou, abençoou e santificou esse dia. Lá em Gênesis capítulo 2, verso 1, 2 e 3. Ah, mas todo dia é dia. Ah, mas todo dia tem 24 horas. Todos os dias são de Deus. E por que tem que ter um? Ah, todas as árvores são de Deus. Por que eu não posso comer só dessa? Sabe? O fruto não tinha veneno, o fruto não era azedo, ou doce, ou mais feio, não, era um fruto. Mas Deus disse, não coma. Ah, tem 24 horas, é igual todos os outros dias, mas Deus disse, esse é meu, acabou. E aí você não discute. O problema de Eva foi discutir, foi desconfiar daquilo que Deus havia falado. Quando o ser humano ele se coloca numa posição de querer reinterpretar aquilo que Deus diz, à sua própria maneira, ele cai no mesmo engano e no mesmo erro de Eva. A serpente ainda anda solta por aí, fazendo pessoas caírem no pecado. Toma muito cuidado. Espero ter ajudado você com esse vídeo. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.